Boa tarde a todos. 17. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Espiga. Neca. Cada um. 0, 0, 0, 0. 5, 5, 5, 5, 5. Ele. Cadê dente? Quero falar com a atendente. Mas o que você quer falar com a atendente? Você quer recarga? Ela fala, posso te ajudar por aqui. Eu posso falar, fazer. Quero falar com a atendente. Você fala pra ela que você toda hora você quer falar com a atendente. A minha peixeira tá aqui. Nossa, as crianças que as porra ficam pegando pra coisa cana aquele dia. E não e larga a peixeira. Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, recebe os dados de internações por Covid-19 de 7 grandes hospitais particulares.
Biraci, se você tá falando alguma coisa, não tá saindo áudio, não. Oi. Nossa, tá terrível aqui. Olá, boa tarde. Estão me ouvindo? Rosimeire, está me ouvindo? Estamos ouvindo, oi, Bira. Agora sim? Débora? Normal. Tudo bem? Sim. Tudo ótimo. E vocês? Ouvindo. Tudo bem? Diga. Tudo bem. Que bom. Vamos começar a reunião. Quantos presentes? Oito presentes? A Márcia, estou vendo a Márcia. Boa tarde, Márcia. Olá, boa tarde. Estou te ouvindo. Maravilha. Então vamos... O Daniel, quer começar a reunião, Daniel? Vamos lá, está iniciada a reunião. Maravilha. Bom, essa é a 54ª reunião ordinária do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural. Eu agradeço a presença de todos. O primeiro tópico da nossa ata é a leitura e aprovação da ata da reunião anterior, de outubro. E eu só queria salientar que o último tópico, o quarto tópico da nossa reunião anterior, do mês passado, foi sobre o mapeamento dos produtos da agricultura familiar no município para que o Departamento de Educação realize o planejamento para a composição dos cardápios, né? Eu vou citar os 24 produtos que nós aqui de Mongaguá temos como produção local e regional. Abóbora cabocha, abobrinha italiana, alface crespa, almeirão, banana nanica, banana prata, banana ouro, batata doce, beterraba, cenoura, cheiro verde, chicória, chuchu, couve-manteiga, escarola, inhame, limão taiti, mamão papaya, mandioca, descascada, embalada a vácuo, maracujá azedo, palmito, pupunha, pepino japonês, pimentão, repolho branco, rabanete, rúcula e vagem macarrão. Todos concordam com essa relação? Está sendo encaminhada essa relação lá para a diretoria da educação, para o PENAI 2021. Alguém quer fazer algum comentário? A Jennifer? Não, Biraci, eu acho que é isso mesmo que a gente tinha comentado na última reunião, né? Tá bem dentro do que é esperado e a gente espera que não vetem nada, né? A intenção é que o município possa executar, né, essa futura chamada pública. Não só fazer a chamada, mas, de fato, adquirir os produtos dos agricultores familiares e entregar para os alunos, né, terminando a pandemia, nas escolas.
Vamos ao segundo item, Daniel. Segundo item da nossa pauta é a aprovação da ata da reunião do Conselho de Controle Social. É uma ata específica, não é uma ata que a gente costuma fazer das nossas reuniões, é uma ata que tem um modelo que veio do PA estadual do projeto Cesta Verde. Será que o Bruno consegue colocar para a gente dar uma olhada nessa ata, Bruno? Já estou compartilhando já. Maravilha, eu agradeço. É isso aí. Todos conseguem ver? Então, essa ata será preenchida hoje com os nomes das pessoas presentes, né? Dos membros presentes e da Lúcia, né? Eles pedem o nome completo, RG, CPF e a entidade que representa. E aí o importante nessa ata é que declara para os devidos fins que o Conselho Municipal, o nosso, né, Desenvolvimento Rural Sustentável, está ciente da proposta do PA estadual, né? E que exercerá sobre essa proposta um controle social. Nós vamos fazer a fiscalização. Fomos informados que, enquanto instância de controle social do PA, espera-se como ações desse Conselho acompanhar a implementação do programa na área de abrangência da proposta, avaliar periodicamente a implementação do programa na área de abrangência da proposta, promover a articulação do PA com outras políticas públicas implementadas no município ou estado, comunicar ao Grupo Técnico de Planejamento, Monitoramento e Execução do Programa de Aquisição de Alimentos, o PA, no Estado de São Paulo, ou ao Ministério da Cidadania, ou outros órgãos, qualquer irregularidade identificada na implementação do programa. Foi colocada em votação a adesão do Conselho, o nosso Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural de Mongaguá, ao Programa de Aquisição de Alimentos. Por aclamação unânime foi aprovada a adesão. Nada mais a tratar, foi encerrada a reunião. É isso, e vem a assinatura do presidente atual, que é o Daniel, e o secretário, que sou eu. Todos concordam? Está aprovada essa ata? Aprovada. Aprovada, aprovada. Sim. Maravilha. Também. Eu vou fazer hoje, Daniel, aí quando você puder, sei lá, amanhã ou segunda, você dá uma passadinha aqui, fazendo um favor no escritório para assinar, ou eu vou até você, a gente combina. Certo? Certo. Vamos ao segundo tópico da ata, da pauta. O segundo tópico da pauta, aliás, o terceiro é a apresentação do plano de trabalho da Câmara Temática de Agropecuária, Pesca e Economia Solidária do CONDESB. Eu faço parte dessa Câmara Temática já há uns bons anos. Quem faz parte também é o Emerson, inclusive o Emerson, além de ser membro do nosso conselho, além de ser o diretor técnico do EDR São Paulo, ele foi eleito já em torno de um mês como o coordenador dessa Câmara Temática. O Emerson não pôde vir nessa reunião, e aí eu solicitei para ele se eu poderia apresentar, ele falou que sem problema, apresentar esse plano. Eu estive, inclusive, junto com o Emerson e os outros integrantes, na reunião do CONDESB, que é com os representantes dos prefeitos, expondo esse plano. Quem expôs foi a Ingrid, né? Ingrid Cabral, do Instituto de Pesca, que é a relatora da Câmara Temática de Agropecuária, Pesca e Economia Solidária, e os representantes dos 9 prefeitos aprovaram esse plano. Esse plano, ele tem a duração de 2 anos, vai ser agora finalzinho, né, de 2020, vai englobar 2021 e 2022. São 3 eixos. Tem o eixo do Marco Legal da Economia Solidária, tem o eixo da circuitos curtos de comercialização e o eixo de pesca artesanal. O Bruno, você tem como colocar, Bruno, para mim, um dos 3 eixos, o arquivo Excel? Você quer que eu comece por qual? Pode ser pode ser o de pesca artesanal. Quem fez a coordenação desse eixo foi a Ingrid Cabral Machado.
eu só vou citar rapidamente os itens, né? Porque senão vai ficar cansativo. O item primeiro é mobilização para a busca de isenção fiscal para o pescado da pesca artesanal, a semelhança do setor de agricultura familiar de produção de hortaliças. A segunda ação é fomentar instrumentos legais para reconhecer o interesse social, econômico e ambiental da pesca artesanal. O terceiro item é a capacitação dos pescadores e pescadoras para a manipulação do pescado, já que é muito perecível, né, esse gênero alimentício. O quarto tópico é promover a estruturação dos serviços de inspeção para o atendimento do setor pesqueiro artesanal da Baixada Santista. Se o nosso pescador artesanal tivesse aqui, eu pediria para ele ler essas ações, porque ele fez parte. Eu estou falando do Juliano, né? Do Juliano, exato. Obrigado, Bruno. E o Juliano, ele acabou de mandar um WhatsApp para mim há uns minutos atrás. Ele está indo para Piracicaba, parece, e ele está no Rodoanel. Então, para ele está impraticável, ele está dirigindo automóvel, né? Mas o Juliano fez parte das reuniões preparatórias para, junto com a Ingrid, junto com outros, junto com a de Peruíbe, né? A diretora de Peruíbe, a Juanita, e outros integrantes da Câmara Temática que trabalharam nesse eixo. Vamos continuar. Então, quando fala promover a estruturação de serviços de inspeção, nós fomos informados que nenhum dos 9 municípios possui o SIM, na região metropolitana da Baixada Santista. Alguns municípios têm até legislação, mas o SIM ele não é efetivo em nenhum dos 9 municípios. Então, a ideia é que se faça pelo menos o SIM em um município, para que sirva de exemplo para os demais seguirem. Ou então, podem ver que está aberto, né? Não tá, aqui eles não falam necessariamente do SIM. Existe o CISP artesanal também, que é outra possibilidade de a gente utilizar para o pescado. Ou então, um consórcio de municípios para se trabalhar com essa questão do serviço de inspeção. A sexta ação é promoção da implementação de estruturas de beneficiamento comunitários, municipais ou regional, para inspeção, armazenamento e comercialização do pescado da pesca artesanal. Esse sexto tópico é bastante controverso. A maior parte dos municípios, eles apresentam uma venda centralizada. Tantos têm, Praia Grande tem, outros municípios têm. Mongaguá, pela postura da maior parte dos pescadores artesanais, do próprio Juliano, não é interessante essa ideia. Eles preferem fazer a venda descentralizada. Em torno de 12, 13 pontos separados durante toda a orla dos 13 quilômetros de Mongaguá. Para os representantes do Instituto de Pesca, eles já preferem a centralização, porque você pode trabalhar melhor com a questão da higiene, do controle sanitário, etc. O que mais? A sexta ação é a promoção da diversificação dos canais de comercialização para o pescado da pesca artesanal. Vendas diretas, venda por internet, formação de clubes de consumidores, etc. Aqui em Mongaguá nós temos a Rede Solidária de Mongaguá, que o contato é feito é uma compra direta. Consumidores mandam um WhatsApp ou entram no Facebook, entram em contato direto com os produtores, seja de hortifruti ou seja do pescado, e efetuam uma transação, né? Peruíbe também tem algo semelhante. Vamos lá, o que mais? A sétima ação é busca de certificação para o pescado da pesca artesanal, possibilidade de certificação via Estado, federação ou processo de certificação comunitária. Oitava ação, promoção de viabilização dos processos de inclusão do pescado, da pesca artesanal nas compras públicas, que são 3. 2 federais, que é o PA e o PENAI, e uma estadual, que é o PEPAS. O PA é o que nós estamos desenvolvendo aqui, né, o Cesta Verde, é uma modalidade do PA. Tinha a modalidade mais tradicional, que é o PA da Conab. Agora, com a pandemia do Covid-19, o governo federal está disponibilizando verbas, recursos para todos os estados. O estado de São Paulo recebeu 10 milhões e 500 mil reais. Mongaguá recebeu o teto, né, junto com o Peruíbe, que é 136 mil reais e 500. É o PA estadual, né?
PA da Conab a gente não participa, nós participamos antigamente na época da Cleide, deve lembrar, a Jennifer deve lembrar. O PENAI, a gente já tem um costume maior, né? A gente costuma executar o PENAI, nesses meses de pandemia não, ficou parado, né? Houve uma entrega só, no mês de setembro, de 4 produtos dos 29. E o PEPAIS, nós nunca executamos, o PEPAIS é um programa de compra direta do governo do estado de São Paulo, onde os agricultores familiares vendem os produtos agrícolas para hospitais do estado, presídios estaduais, universidades estaduais. A nona ação é apoiar a estruturação. Só uma coisa, o 8º, parece que Itanhaém tem referência aqui da nossa região, o Itanhaém já conseguiu vender o pescado da pesca artesanal para as escolas, que é para o PENAI, né? Mas aí tem que ver toda aquela questão do SIM, geralmente eles exigem o SIM, e também é importante incluir o pescado, porque é uma carne nobre, né? Tanto para as crianças que vão comer uma carne nobre, quanto para os pescadores artesanais, que vai ser uma renda a mais para eles. Mas isso é uma luta que a gente está encampando lá no CONDESB, na Câmara Temática de Agropecuária, Pesca e Economia Solidária. O último Ô, Biraci, eu só queria abrir um parêntese sobre essa questão de Itaém e o pescado, porque, sim, eles têm lá, na merenda, sim, foi introduzido pescado da pesca artesanal. Inclusive, no banco de alimentos de Itaém, era feita a manipulação desse pescado. Então, Itaém está bem avançado nessa questão do pescado artesanal e a sua utilização no PENAI. Apesar de não existir o SIM lá em Itanhaém, não é, Jennifer? Como é que eles fazem para contornar essa questão da fiscalização? Você sabe? Então, pela última conversa que eu tive com a nutricionista lá em Itaém, ela me passou que era feito de acordo com o banco de alimentos. Era feita a aquisição pelo banco de alimentos, o banco de alimentos fazia o processamento desse pescado e era repassado para a educação. É importante que é uma referência, né, Jennifer? Se é possível em Itaém, é possível nos outros municípios também, né? E justamente por isso que eu quis abrir esse parênteses, Biraci, porque Itaém não é uma cidade tão diferente da nossa para eles conseguirem, a gente não, né? O que nós temos aqui, Jennifer, é um peixe de... Qual é mesmo? Nós temos o cação, não é não? Foi oferecido cação nas merendas escolares esse ano? Sim, sim. Então, antes da pandemia, né, foi oferecido para as crianças, sim, o cação. Teve uma aceitação boa, feito todo o teste, foi feito um trabalho muito legal do DEM, né, da nutricionista, da Tati, do DEM, e foi muito bem aceito, só que ainda é um pescado controlado, então a gente tem que trabalhar essa questão agora do pescado artesanal, né? Sim. Maravilha. Vamos para o próximo. O próximo é 9º, né? O 9º é apoiar a estruturação de alternativas econômicas para as comunidades pesqueiras, como, por exemplo, o turismo base comunitária. Seria outras formas de renda para o pescador artesanal. São essas 9 ações que serão trabalhadas nos próximos 2 anos, de forma regional, nos 9 municípios. Bruno, podemos passar ao próximo? Por favor, circuitos curtos. Só um minuto, ô Bira. Diga. Eu estou fazendo um atendimento, qualquer coisa você me chama, tá? Qual o próximo arquivo? Os circuitos curtos de comercialização, por favor. Está visível na tela para todos? Sim, obrigado, Bruno. A primeira ação, só para que todos saibam, né, circuitos curtos de comercialização, um exemplo são as feiras dos produtores, né? Feira do produtor que tem Mongaguá, tem Peruíbe, tem Itanhaém, tem São Vicente, agora uma feira orgânica.
Existem feiras orgânicas de produtores lá em Santos, várias feiras orgânicas em Santos. Então, são aquelas vendas diretas do produtor, vendendo diretamente para os consumidores. Aqui em Mongaguá, a gente está já em negociação de, além de ter a feira do produtor rural, que são as terças e sextas-feiras, aqui no centro, na praça da Igreja Matriz, já está em negociação fazer barracas do produtor na principal feira, né? Acho que eu comentei isso com vocês, lá na feira do Agenor de Campos. Eu já comecei a conversar com o Alexandre, que é o diretor de fiscalização do comércio. Ele achou uma ideia muito boa e disponibilizou até 5 barracas, contanto que os produtores sejam do município de Mongaguá. E aí eu negociei com ele pagar metade do alvará, né? Uma isenção de 50% de alvará. Vamos lá? Então, primeira ação é levantamento de grupos e redes e coletivos da Baixada Santista de circuitos curtos de comercialização. Aquilo que a rede solidária de Mongaguá, que é via Facebook, via WhatsApp, também é uma forma de circuitos curtos de comercialização. E outra forma de circuitos curtos de comercialização também são as compras públicas, né? O PAA, o PENAI e o PEPAS. A segunda ação é aplicar formulário para o cadastro das iniciativas econômicas solidárias. É sempre importante a gente saber quais são as iniciativas que estão operando atualmente, que são efetivas, em cada um dos 9 municípios. A gente vai ter um panorama de todos os municípios. O terceiro tópico é o uso do aplicativo Agroecos, lá da Unesp. O quarto é a realização de capacitação ou orientação às iniciativas de circuitos curtos de comercialização quanto a aspectos técnicos, como a agroecologia, por exemplo, né, a conversão para o orgânico. Organizacionais. A quinta ação é comunicar às prefeituras dos circuitos curtos de comercialização existentes e solicitar o apoio. Por exemplo, na questão de veicular as informações, né? Eu já pedi, Daniel, para a Vera, que é diretora do turismo, de incluir as feiras do produtor aqui de Mongaguá no site oficial da prefeitura. E ela ficou de ver com o pessoal da imprensa, né, de colocar isso no site, é fundamental. No site nós temos na aba, no link de turismo, a gente tem as feiras livres do município. Ou um link à parte, ou dentro desse link, seria interessante ter, né, de preferência um link à parte, feiras do produtor rural em Mongaguá. O que mais? O item 6, né, ação 6, é criar ações que fortaleçam os circuitos curtos de comercialização, como encontro de saberes, experiências, com a melhor utilização do espaço público para comercialização, organização, entrega em domicílio, drive-thru, feiras, grupos de consumo e redes. A sétima ação é lançar empreendimentos econômicos solidários nos sites da GEM. É outra forma de fazer propaganda a nível regional. E também no Fórum Paulista Economia Solidária, no FOPES. A oitava ação é discussão a nível regional de planejamento e execução de programas de compras institucionais. Esse oitavo tópico fui eu que pedi para que fosse colocado em discussão a nível regional dos 9 municípios as compras públicas, que é o PA, o PENAI e o PEPAS. A princípio foi colocado que não, é de autonomia de cada município essas decisões, né, de quais produtos comprar e qual o preço que tem cada produto, e eu consegui convencer os integrantes desse eixo que não é uma questão particular de cada município, uma vez que quem entrega, os produtores rurais que entregam para o município, eles vêm de várias regiões. Mongaguá mesmo, que estão entregando agora para o PA estadual, que vão entregar no PA estadual, vão ter produtores de Mongaguá, produtores de Itanhaém, produtores de, acho que 1 ou 2 de Peruíbe e de Guarujá. Então, pega toda a nossa região, né? Pega vários municípios da região, esses programas de compras públicas. Então, a gente precisa discutir a nível regional. Uma discussão que eu quero levar para lá, para o Condesb, para a Câmara Temática, né? E a Câmara Temática vai levar, eu espero, futuramente para a decisão dos prefeitos, é de alterar, sugerir uma alteração na lei
nacional, a partir da Baixada Santista, do PENAI, que é uma lei de 2009, para ela deixar de ser facultativa e passar a ser obrigatória. O que vocês acham dessa proposição? Vocês concordam com essa luta aí de alterar a lei nesse sentido? Sim, acho que seria ótimo, né? Sim, eu concordo. Também concordo. Maravilha. Pode-se colocar na lei como punição você reduzir, por exemplo, os repasses do Fundeb para o município, né? Caso os 30% não forem comprados. Então, eu vou levar essa demanda lá para a Câmara Temática, e se a Câmara Temática aceitar essa demanda, se os outros municípios aceitarem, a gente vai ver se a gente consegue aprovação com os prefeitos, o que não é tão fácil assim, né? Vocês sabem. Caso os prefeitos não aceitem, aí a gente está pensando numa outra via, que é fazer a mudança da lei via iniciativa popular. Aí a gente teria muito mais trabalho, a gente teria que falar com os centrais de cooperativas, centrais de associações, falar com a população em geral, né, com os pais das crianças, dos alunos, e aí fazer um abaixo-assinado para mudar a lei por aí. Mas a ideia é, uma vez que passe pela gente, a gente passe a procurar os deputados estaduais, convencendo o Estado de São Paulo. O Estado de São Paulo vai entrar na luta, né, na federação, para ver se convence a nível nacional, né? Mas vamos lá, Bruno, para o próximo. Que é o... Vou abrir já o próximo arquivo. Apenas lembrando que temos 7 minutos. Se cair a conexão, todos retornar. Para retornar, como é que é, Bruno? Como é que é mesmo? Só abrir o link novamente. Abrir o link novamente, como nós Mesmo fizemos link na hora que de está no entrar. grupo. Tá, vai cair necessariamente. Tá. Eu estou vendo lá. Agora é o marco legal, né, da economia. Marco legal da economia. Esse é curtinho, né? O marco legal são só 5 ações. É o levantamento dos municípios onde há legislação, onde não há legislação, perdão. São 4 municípios que não há legislação, não há lei municipal de economia solidária. Mongaguá não tem, Itanhaém não tem, Praia Grande e Bertioga. Os demais municípios têm. Peruíbe, por exemplo, tem uma lei municipal todos os outros têm, né? Os outros 5 municípios têm lei municipal que foi submetida à Câmara. Os vereadores aceitaram essa lei municipal da economia solidária. Santos tem uma lei que precisa ser revista. A segunda ação é a elaboração de legislação para cada município onde não há legislação de apoio à economia solidária. Então, o terceiro item, a terceira ação, o encaminhamento aos prefeitos da legislação proposta pela Câmara Temática. Esse encaminhamento foi feito há umas 2 semanas atrás. O Emerson pediu para que eu reforçasse lá no gabinete. Eu fui lá, conversei com o Dr. Max. E durante uns 40 minutos eu expus para ele a necessidade que nós temos de participar de forma regional, junto com os demais 8 municípios, dessas iniciativas de economia solidária, né? Que vocês vão ver futuramente. Eu deixei o documento com vocês, né? Nós temos 54 propostas para os candidatos a vereador e prefeito. Lá dá para ter uma impressão, uma boa noção do que é economia solidária, né, na nossa região. E que mais? Eu consegui também, conversando com o Alexandre, que é o diretor do comércio, consegui expor para ele também essas questões de economia solidária em Mongaguá. O quarto item é a divulgação dos municípios que adotaram a legislação de economia solidária. E o quinto é a realização de reunião para avaliar a criação do território solidário com as prefeituras que adotarem as políticas de fortalecimento da economia solidária. Vocês leram? Alguém leu essas 54 propostas para os candidatos? Esse já é o nosso próximo tópico, né? É o item 4º da nossa pauta.
que é a lei, né? Vocês chegaram a ler a lei e os 54 propostas? Eu ainda não consegui ler, não. Ele é meio extenso, né? Uhum. Os dois são meio extensos. Mas vocês já têm, né? Mandei por WhatsApp e por e-mail. Sim, tá salvo. Oi? O meu tá salvo aqui. Eu vou, Maravilha. se tiver uma Maravilha. folga de trabalho, eu vou dar uma lida. Tá. Tá. A Márcia, você chegou a ler, Márcia? Não sei se a Márcia Oi. está me ouvindo. Não, estou te ouvindo. Eu dei só uma olhada, mas não cheguei a ler tudo, não. Até abri aqui agora, né? São as 54 propostas, né? É, isso. Uhum. Depois eu te passo, acho que para você só passei as propostas. Depois eu te passo a lei, tá? O projeto de lei. Isso, eu só tenho as propostas. Tá. Bira, Oi. Pira, você mandou no Zap? Você mandou no Oi, Zap? Rosemary. Mandei no Zap, sim, mandei. Eu posso mandar no seu... Ah, eu não vi ainda, não li. Não, mas você recebeu, porque você está no grupo, né? Pode. Tá. Tô no grupo, mas nem olhei, nem tentei. Mas está no Zap do grupo, sim. Rosemary. Tá bom, depois eu olho, então. Agora que eu estou vendo você aqui na câmera, Rosemary, eu quero dar os parabéns que você entrou como... Vai ter eleição, né? Mas você já está como candidata, né, Rosemary, da sociedade civil, para participar Sim. do CRSANS, que é a Comissão Regional de Segurança Alimentar e Nutricional. Eu vou até aproveitar, parabéns, Rosemary. A Jennifer, você conseguiu fazer, Jennifer, a inscrição? Para o CRSANS da Baixada Santista? Daqui a pouco vai cair, a gente vai retomar a reunião, hein? Não esqueçam o que o Bruno falou. Tá me ouvindo, Jennifer? Então, recaiu o áudio para mim aqui, eu não estava escutando, não. Agora que voltou, Biraci. Então, você conseguiu fazer a inscrição para ser candidato ao Poder Público do Mongaguá, do CRSANS, da Baixada Santista? Sim, eu fiz todo o procedimento, recebi o e-mail confirmando. Sim, entrei com toda a documentação. Não foi marcada a eleição ainda, né? Não chegou nada ainda da eleição, de marcação da eleição, não. Então, acredito Logo que souber, não foi marcado. vocês, tá? Eu vou votar. Eu vou ter que votar, Rosemary. Você sabe, né? Eu só posso votar na Jennifer porque eu sou do Poder Público, voto no Poder Público. Guarda. Que bom, vota em mim então, hein? Eu posso fazer propaganda na reunião, eu faço propaganda de você. Tá bom, tá. Mas eu agradeço vocês duas por terem Beleza. feito a reunião. Joia, maravilha, parabéns. Agora, bom, o que mais que falta? Antes que caia. Sim, a questão da lei, né? Então, a lei é um padrãozão, é um pacote que chegou para a gente, o mesmo projeto de lei chegou para as demais três, as 4 no total, né? Mongaguá, Itaém e Praia Grande e Bertioga receberam o mesmo projeto de lei. A gente tem que fazer as adaptações e colocar as peculiaridades do nosso município. Pensando nisso, a gente já está entrando no nosso último tópico da nossa reunião, que é a questão eu estou propondo a criação de mais 2 comissões no nosso conselho. Nós já temos a comissão de recadastramento municipal, lembram? E a comissão do que nós temos? Nós temos 2 comissões atuais. Uma delas eu lembro que é de recadastramento municipal. Mãe também. Então, Opa, já voltei.
Oi, estão me ouvindo? Muito bom. Não, Oi? O som tá normal. Maravilha. Vamos continuar? Vamos esperar. Peraí, tá faltando, né? Estou vendo a Jennifer, o Bruno, o Daniel. Lúcia Espera lá. tá. 7 participantes, espera lá. Débora, Daniel, Tá faltando a Pamela a Lúcia. A Lúcia não falou até agora, Lúcia? e a Rosimeire. Oi, Bira, tô aqui. Vamos aproveitar para você se apresentar aqui ao conselho? Sim. Então, Gente, eu sou a Lúcia, da Associação Amor e Vida de Mongaguá. Para quem não me conhece, eu tenho uma entidade aqui há 6 anos e estou entrando aí nesse projeto para somar aqui com a nossa cidade, com o nosso município. será a entidade da Lúcia, que é Amor é Vida, que vai receber dos agricultores familiares os gêneros alimentícios, né, do PA estadual. Sim. E ela vai fazer esse repasse aos beneficiários, né, às famílias vulneráveis, que estão em vulnerabilidade social. Sim. Nós calculamos em torno de 240 famílias, não é, Lúcia? Sim, sim, na minha comunidade, sim. Tá. Maravilha. Os papéis da Associação Amor é Vida, da Lúcia, são impecáveis. Inclusive, um documento aqui. Poucas entidades possuem, que é o CRCE, né, Lúcia? Eu tenho sim, Bira. Pera. CRCE é um cadastro estadual de entidades. Poucas entidades em Mongaguá têm. Eu sei que a PAI tem, a Amor é Vida tem, mas são umas 3 ou 4, 2 ou 3. Umas 3. Não, é só 2 mesmo, Bira. Só vocês, só a PAI e a Amor é Vida? Só 2 mesmo? Só. Antigamente tinha mais, por causa dos indígenas, né? Os indígenas tinham 3 associações, que agora não estão atuantes, mas a gente vai retomar as associações. Pelo menos eu estou falando pela Casa do Conselho, né? Só eu e a PAI, só a Amor é Vida e a PAI que tem a utilidade pública e o CRE. Antigamente tinha as outras 3 associações, mas agora nós vamos precisar refazer as atas, né? Faltam mais 3 que eu acho que está providenciando esses documentos. Parabéns a você também, Lúcia, por estar nesse programa de aquisição de alimentos estadual, o programa Sexta-feira. Obrigado, Bira. Estamos juntos. Estamos juntos, sim. Biraci, eu posso fazer pergunta para a Lúcia? Com certeza, deve. À vontade. Né? Oi, Lúcia. É que eu queria saber como é que está sendo para a associação, de que forma que vocês estão selecionando essas famílias, são famílias já são assistidas, né? Porque eu trabalho na diretoria, na DAS, então eu fico me perguntando de que forma e como que vocês estão fazendo a logística, se você vai precisar da nossa ajuda como conselho nessa questão de logística mesmo dessa distribuição, de organização dessas famílias, né? Sim, as famílias a qual foi colocada, na verdade, com quem eu estou falando? Jennifer, eu sou nutricionista. Jennifer, eu sou nutricionista do DAS, seu amor. nome, por favor? Jennifer. Jennifer, são todos assistidos pela Associação Amor e Vida. Na verdade, nós temos 284 famílias cadastradas, mas nós estamos fazendo uma seleção de famílias que esteja realmente dentro do quadro de uma vulnerabilidade além do que o esperado. Então, estamos esperando passar esse quadro de eleição agora, para a gente começar a fazer o cadastramento. Por quê? Porque se a gente começa a fazer antes, vai dar como se fosse um trabalho político. Aí eu preferi
começar esse trabalho na terça-feira, mas já está tendo feito reuniões, a gente já estamos começando a fazer os cadastros e com certeza vou ter a ajuda do Bruno, do Bira, vou ter a participação do pessoal daqui de Maguanguá e vou contar com você também, Jennifer, com certeza. Não, sim, Lúcia, é porque justamente meu questionamento é exatamente esse, porque eu trabalho aí pertinho de você, eu trabalho aí no CDHU, né? E eu tenho interesse sim em auxiliar em você e deixar realmente. O meu questionamento foi mais para isso mesmo, para deixar as portas tanto do meu local de trabalho, que é o CIF, né? Quanto a minha disponibilidade, tanto como nutricionista, como pessoa física mesmo, para ajudar a associação, porque eu conheço a associação de vocês, eu tenho você até no Face, e sei que é uma associação muito idônea, então é mais para todo mundo no conselho ficar sabendo de que forma está sendo feito isso com uma certa transparência, e eu acho muito importante você salientar essa questão de estar preocupada, de não ficar configurando como questão política. Então, assim, nossa, eu agradeço muito, não só acho que em meu nome, talvez até em nome do social mesmo, para você ter esse cuidado, e também pela sua associação, o trabalho que vocês fazem, porque é muito bonito. Então, me pôr mesmo na disposição como conselheira, como nutricionista e como bracinhos também, para ajudar aí nessa questão toda. Você vai ser muito bem-vinda. Venha conhecer nosso espaço aqui, quando você puder. Agora tá um pouquinho mais fácil, tá vendo? Não tá tendo os cursos, então fica um pouco mais fácil, mas aí a gente combina assim. Mas é mais para também deixar claro para todos os conselheiros mesmo de que forma que vai ser essa distribuição e de que forma a gente vai poder auxiliar, não só nesse trâmite, nos trâmites legais e tudo, mas no trâmite mesmo de auxiliar tanto a população quanto vocês como associação. Muito obrigada, viu, Lúcia? Eu, particularmente, eu dei prioridade para fazer o comunicado às famílias depois da eleição, porque esse é um trabalho que não pode ser envolvido com eleição, né? Pelo menos foi a minha visão que eu tive no momento. Aí, a partir da semana que vem, nós já fizemos toda a estrutura de cadastramento, vamos começar a fazer para ficar uma coisa bem transparente, principalmente com as nossas crianças, porque eu tenho cadastrada 284 famílias, mas nem todas estão em estado de vulnerabilidade, em extrema pobreza, e nós vamos entrar nesse mérito aí, de extrema pobreza, para que seja bem aproveitado essa ajuda que a gente estamos se reunindo para ser feita. Uma outra coisa, Bira, que eu queria falar, e foi uma ideia que eu já tenho tido há um tempo, é do conselho a gente disponibilizar, se organizar de alguma forma, para talvez ir na associação e trabalhar alguma receita, algumas coisas de aproveitamento integral, porque essas famílias já estão em vulnerabilidade. A gente sabe que nem sempre alguns alimentos a família sabe como manipular, como fazer, como trabalhar com eles. Então, talvez a gente pudesse bolar uma ideia de uma pauta para uma próxima reunião e quando tiver até mais certo datas de recebimento dessas mercadorias, e a gente fazer esse feedback aí junto com a Lúcia, de talvez fazer um receituário ou até um possível curso para essas famílias aproveitarem o máximo que a gente conseguir desses alimentos, né? Trabalhando eles da forma melhor possível. Muito interessante, Jennifer, muito interessante mesmo. Eu tenho certeza que vai ser bem aproveitados pelas mães, viu? Eu gostei da ideia também, Jennifer, parabéns, é isso aí. A gente vai poder ter uma interação maior com essas famílias, né? Daria para fazer esse curso no ambiente que você trabalha, Jennifer? É o CIF? Onde que é mesmo? É próximo da associação da Lúcia, né? É dentro do... É bem próximo.
quase em frente do CDHU. Mas aí eu teria que passar com a Mônica para a gente ver essa questão, ou, de qualquer forma, eu tenho que passar com a Mônica, ou me dispor a ir também na associação e a gente fazer esse trabalho com as mães lá na associação. Aí, isso daí, para mim, depende. Só teria que passar para a Mônica para a gente poder organizar isso da melhor forma. Lúcia, tem espaço na associação para curso desse? É o que mais tem. Maravilha. Vamos fazer Tem sim. espaço, sim. Vamos fazer. Eu posso ter alguma fala da questão da segurança alimentar, né? Da soberania, segurança alimentar. Dá para fazer um trabalho legal de sensibilização, né? Dessas famílias. Maravilha. Então, antes de cair, eu falei que nós tínhamos duas, não lembro até hoje. Você lembra, Daniel, qual a segunda comissão que nós temos? Uma delas é cadastramento municipal, né? Qual que é a outra comissão? Não estou lembrado. Nós temos duas. Não estou lembrando também, não. Esse fundo dos passarinhos cantando está ótimo. Então, vamos lá. Então, no quinto item, Daniel, dessa pauta, a gente está fazendo o quê? A gente está propondo a abertura de mais duas comissões, que é a Comissão da Feira do Produtor Rural de Mongaguá e a Comissão de Economia Solidária. Agora que eu lembrei, é a Comissão de Segurança Alimentar. Né? Sim. Essa é a segunda que já existe. Porque qual é a ideia? A ideia é que o quanto antes a gente consiga que volte ao status que tinha a segurança alimentar no município, que é voltar a ter um conselho municipal de segurança alimentar, né? Um conselho municipal. Foi esse que ficou aquela questão sobre porque o Estado tinha extinto o conselho deles, né? E aí ficou para saber se poderia ter o municipal sem existir o estadual, não foi essa a história? Não foi isso. O que aconteceu, Daniel, é que a gente tem que mudar a proporção, né? Foi pedida a mudança da proporção, uma mudança de lei municipal. Até hoje a nossa lei municipal é paritária, 6 representantes da sociedade civil, 6 representantes do poder público, e tanto o Estado, antes de ser extinto, quanto a União, possuem conselhos que não são paritários, conselhos de 2/3 sociedade civil e 1/3 poder público. E aí nós pedimos essa alteração lá pelo gabinete e ficou lá. O gabinete não mandou para a Câmara de Vereadores. Então, a gente tem que fazer isso novamente o ano que vem, né? Pedir novamente para que seja refeita reformulada essa lei municipal do Conselho. Uma vez reformulada, a gente retoma, ou a gente retoma antes, é uma decisão nossa, né? Mas enquanto nós não temos um Conselho Municipal de Segurança Alimentar, esse tema da segurança alimentar está como... Tem um grupo, né? Uma comissão, Sim. E a outra comissão é de cadastramento, que não deu para efetuar, porque nós tivemos a pandemia, né? A gente tem que sair a campo para cadastrar os produtores. E agora eu estou propondo mais duas comissões. A da Feira do Produtor Rural de Mongaguá, que a gente tinha um comitê gestor, mas esse comitê gestor ele não está se reunindo, ele não está efetivo. Aí eu entendi que a gente consegue tocar melhor do que um comitê, né? Comitê gestor. E, finalmente, a Comissão de Economia Solidária é a mesma ideia. Enquanto a gente não consegue aprovação de uma lei municipal, que é essa que foi deixada 2 semanas atrás no gabinete, e que não foi apenas, eu tenho que esclarecer que essa documentação que trata da economia solidária, tanto o projeto de lei do marco legal, quanto as 54 propostas, foram encaminhados sim para o gabinete, para o Dr. Max e para o Alexandre, mas também foram encaminhados para os demais candidatos que tiveram interesse, né? Então teve interesse o vice do Marcelo Conceição, né? Que é o Neuris Lima. Neuris Lima já fez parte, a Jennifer lembra, né, Jennifer? Neuris Lima já fez parte do Conselho aqui de Mongaguá. Ele recebeu esse material e conversou comigo a respeito dessas propostas, né, para os candidatos, a vereador e a prefeito. E o mesmo aconteceu também com quem mais? E aconteceu também com o pessoal do PSDB também, né?
o PSDB também recebeu essas propostas. O Renato Donato já trabalha, né, com economia solidária, e o Timóteo também. São dois candidatos que já falam naturalmente da economia solidária. Nós acabamos dando preferência a interagir com quem ainda não tem o mínimo conhecimento. Mas nós estamos abertos aos outros candidatos também, né? O que mais? Vocês concordam, então, com a criação dessas duas comissões? Quem que gostaria de fazer parte da comissão de... Primeiro, se os conselheiros concordam na abertura de mais duas comissões. A da Feira do Produtor Rural e da Economia Solidária. Sim, eu concordo. Daniel? E sim, também. Seria uma boa. Rosimeire? Sim, concordo. Tá ok. Maravilha. Pamela, está me ouvindo? Estou sim, concordo. Maravilha. Eu concordo, Bira. A Lúcia está também convidada. concorda. Lúcia está convidada para participar, né? De um dos dois, o que você quiser, né? Se quiser da economia solidária. Quem está convidada também é a Márcia, né, Márcia? Márcia, eu sei que gosta muito de economia solidária, está convidada a participar dessa comissão. Sim. A comissão não precisa se reunir, ela não vai se reunir durante as reuniões ordinárias nossas do Conselho. A comissão pode se reunir 2 vezes por mês e vai se reunir uma hora à parte, num dia só para discutir essa questão, essa temática específica, né? A gente combina uma reunião a cada 2 meses, não precisa ser reuniões mensais. Quem gostaria de dar o nome para participar dessas duas comissões? Eu participo da Solidária. Olha, eu gosto da Feira do Produtor, Iraci. Jennifer está na feira. Tá, e a Márcia está na Solidária. Bira, Oi. deixa eu fazer uma pergunta. O regulamento a respeito das comissões permite a participação sem ser membro do Conselho? Todas as comissões, quando é formada apenas pelos conselheiros deste Conselho. Mas eu estou seguindo a lógica. Assim como na reunião atual a Lúcia e a Márcia estão participando como convidadas, elas não podem participar como convidadas também de comissão? Participar, sim, mas ser membro da comissão, não. Tem que conferir o regulamento. Tranquilo. Eu acho que não teria problema, né, Márcia? Você não ser um membro da comissão, mas participar dela, né? Não, sem problema. Maravilha. O que importa é a participação, né? Sim. Participação efetiva, né? Sim, exatamente. É o que precisa, né? Olha, eu quero fazer parte das duas, né? Quem mais se habilita? Você já Daniel, colocou não estou meu vendo o seu né, nome, Bia? Daniel. Oi, Lúcia. Você colocou meu nome, né? Sim, não coloquei ainda. E qual que você quer participar? Como é que tá aí o equilíbrio? Tá igual, tá? Feira do Produtor Rural, a Jennifer e eu, Economia Solidária, a Márcia e eu. Põe na Solidária. Na Solidária, legal. Perfeito, Lúcia. Eu também acho que da Solidária acho que poderia contribuir mais. Tá, maravilha. Economia solidária tem aquela minha bandeira, né? Que, sei lá, eu teria que convencer vocês para a gente seguir avante, né? Que é a questão de não bater tanto na tecla da autogestão, mas sim na gestão compartilhada, né? Sim. A ideia qual que é? A gente ter um diferencial teórico da economia solidária em Mongaguá. Porque isso é teoria, né? A economia solidária tem 10 princípios, mas o princípio máximo fundamental dela é a autogestão. E a gente está colocando em xeque essa autogestão pela gestão compartilhada. Fazer uma troca. Aí eu vou ter que discutir com mais tempo com vocês, mas a grosso modo, qual é a ideia? O princípio que está por trás do conceito da autogestão é o princípio da autonomia. E o princípio que está por trás do conceito da gestão compartilhada é o princípio da interdependência. E aí eu vou ver se consigo convencer vocês de que a interdependência é algo que está além da autonomia. Que envolve autonomia sim, mas vai além, não fica só na autonomia.
que está acima da independência. Mas a gente conversa com mais tempo, isso é uma conversa... Então vai ter essa questão interessante, que em termos práticos, todo município tem empreendimentos de economia solidária diferentes dos demais, isso é óbvio, né? Mas a nível conceitual, o município de Mongaguá é o único que eu vi até agora que está querendo, né, propor algo, uma ampliação desses princípios da economia solidária. Mas a gente conversa com mais tempo sobre isso. O Bira, Diga, Márcia. no item 52 lá que você mandou das propostas, né? Aí fala da escola, né? Criar em cada município escola pública de economia e política. Isso. Que promova seminários, palestras. Eu acho que para o pessoal conhecer o que é economia solidária seria mediado por esses encontros, né? Sem dúvida, é o que a gente chama de formação, né? Isso. É fundamental. Eu pergunto até para economistas o que você acha da economia solidária ou para o público leigo. A maioria não conhece, nunca ouviu falar. Sim. Mas eu proponho para vocês uma questão. Vocês querem saber o que é rapidamente economia solidária? Coloquem no Wikipédia da internet, né, do Google, coloca Wikipédia Economia Solidária. Vai aparecer, inclusive, Paul Singer, que ele já faleceu, né? Acho que foi o ano passado, se não estou enganado. Mas ele teve o cargo máximo da administração federal, que foi secretário-geral, né, da Economia Solidária lá em Brasília. E nós tivemos cursos, né, com o Paul Singer aqui em São Vicente, lá em Santos. Nós tivemos o contato pessoal com o Paul Singer, foi um grande privilégio. Mas eu concordo com você, Márcia. A gente tem que trabalhar com a formação. Trabalhar nas escolas, inclusive, né? Sim. Pedir permissão para a diretora da educação e ver se a gente pode, né, trabalhar nesse setor. Sim. Vamos sim. Já estão surgindo ideias, hein? Oi, Lúcia. Qual o problema da gente não ver seu rosto? Eu desliguei, né? Eu estou fazendo outras coisas aqui, prestando atenção. Então você fica se movimentando. Mas estou aqui. Tá bom. Legal, Márcia. Alguém mais quer participar? Vamos lá. Pô, Feira do Produtor Rural só tem eu e a Jennifer. A Feira do Produtor... Eu vou pôr a Pamela. Ô, Pamela, eu vou pôr você na feira. Na feira. O Bira é fogo. A Pamela já está Por na livre e feira. espontânea pressão, Pamela. É uma inscrição compulsória. Fala aí, Pamela, fala aí. Pode ser, pode me pôr, vai. Agora a gente tem pelo menos 3 integrantes em cada uma delas. Mas olha, gente, a respeito da Comissão de Economia Solidária, vocês entenderam a ideia, né? A ideia é que a gente consiga alavancar, deixar de ser... É uma comissão autodestrutiva, a mesma coisa da segurança alimentar. A Comissão de Segurança Alimentar, se ela der certo, ela deixa de existir, vai voltar a existir o Conceia como tinha antes, com a proporção correta ou com a proporção errada, depois a gente modifica depois. E o mesmo com a Comissão da Economia Solidária, é uma comissão autodestrutiva. Se ela der certo, ela deixa de existir e passa a existir um Conselho Municipal de Economia Solidária em Mongaguá. Joia? Outra possibilidade também é a gente formar como existe em Peruíbe, né? A gente pode formar, se vocês quiserem, se for o caso, se o número aumentar bastante, né, nessa comissão, ou tiver muita procura, a gente pode formar um Fórum Municipal de Economia Solidária. Muito bom. É outra possibilidade também. Que aí a gente sai daquelas amarras que o Bruno corretamente colocou, não é, Bruno? De fato, quem decide nessa comissão tem que ser membro. Já no fórum, não. Num fórum de economia solidária municipal, todos os membros vão decidir, todos vão ter o mesmo peso de voto. Mas aí fica lançada a ideia, né, da possibilidade ou não. Nós não vamos lançar fóruns sem que tenham um número mínimo, né, de interessados. Mas é outra ideia, formar um fórum. A gente tem uma comissão, depois um fórum, e aí a gente consegue o auge, que é um conselho de economia solidária. Bem mais amplo, né? É. A Débora está quieta. Débora, nós queremos ouvir a sua voz.
Débora, Fala, Bira. o que você está achando de todos esses encaminhamentos, Débora? Tá tudo ótimo. Eu só não estou entrando porque eu estou mais à distância, né? De suplente claro. do Hermes, estou aqui em São Paulo, mas está muito interessante, sim. Maravilha. Mas nós contamos com as tuas boas contribuições. Sim, no que eu puder ajudar, estamos aí, estamos juntos. Maravilha. Tá sabendo de Peru? Só uma coisa, Débora, só uma coisa, você está sabendo do PA estadual de Bertioga? Vai sair? Como é que tá? Pelo que eu sei, vai sair. A maioria era que o pessoal lá de Mogi deu uma força grande, né? Senão acho que não ia ter produtor para entregar. Parece que o limite era 40%, não era? Então tem mais de 40% de aquisição. Mas eu não tenho certeza, não, porque eles não abriram isso aí pra gente ainda. Esperemos que sim, né? Que ninguém fique de fora, né? Maravilha. Quem queria falar? Nós já estamos a 1 hora de reunião. Eu queria fazer uma pergunta. Diga. Há necessidade da gente fazer 2 comissões? Porque eu consigo ver a Feira do Produtor e Economia Solidária tão relacionada que eu não sei se há tanto assim a necessidade da gente fazer 2 comissões separadas. Não tinha pensado nisso. Pode ser, sim. Pode ser uma só. Porque aí a gente tem uma comissão mais forte com 6 membros e elas estão relacionadas. Na verdade, quando você propôs as 2, foi a primeira coisa que me veio na cabeça, que elas estão tão interligadas que eu não vejo necessidade de 2. Eu acho que uma só ampliaria os 2 e a gente abriria esse leque na comissão. É uma boa ideia. Eu concordo. Todos concordam? Sim. Eu acho que sim. Acho que seria interessante. E aí o nome da comissão passa a ser só Comissão de Economia Solidária, né? O que vocês acham? Fala aí, Jenny. Vai abranger os 2. A parte de economia solidária, o agricultor, ele vem, né, como contribuinte, não é isso? Quando eles vendem juntos, já é uma atividade de economia solidária, eles estão vendendo junto. Vendendo junto, Eles não produzem juntos, mas eles vendem juntos, então é uma atividade de economia solidária, sim. Isso. Maravilha. Eu só queria saber o nome, qual vai ser o nome da comissão? Simplesmente Comissão de Economia Solidária, é isso? Que não deixa de ser o mesmo, né, Bira? Tá, maravilha. Pode se pensar no nome. Oi? Pode se pensar num outro nome para a economia solidária. Tá, tranquilo. Maravilha. Vamos passar agora para o último tópico, que são os informes gerais. Eu quero falar algo, senão eu vou acabar esquecendo. Bira, diga. Quando encerrar esse último tópico, eu quero pedir o uso da palavra. Certo. Eu proponho, só um informe que nós temos é que está aberto à chamada pública do PENAI de Praia Grande, tá ok? Os produtores podem entregar até às 16 horas do dia 30 de novembro. E eu achei interessante que foram poucos itens, né? Nós estamos lançando para a diretoria de educação de Mongaguá 29 itens de novo, né? Foram 29 o ano passado, está sendo 29 esse, itens de gêneros alimentícios. E a chamada pública de Praia Grande só tem 7 itens de alimentos. Abóbora, alface crespa, banana nanica, banana prata, couve manteiga, maracujá azedo e vagem macarrão. No entanto, como Praia Grande é um município muito maior que o nosso, está totalizando só 7 itens, totalizando quase R$1 milhão, 919 mil reais. Enquanto que de Mongaguá beirou os R$500 mil, foi um pouquinho menos de R$500 mil, mas 29 itens. Um outro informe que eu quero passar para vocês é que a a Rosimeire, quando não é a Rosimeire, né, a Ana Lúcia participam como representantes da sociedade civil, membros da sociedade civil. Além disso, além da Ana Lúcia e da Rosimeire, que são integrantes, né, que ocupam a cadeira da terra indígena Itaoca, etnia Tupi, participava direto da sociedade civil a Marlene, né, nossa principal agricultora.
Só que a Marlene, ela renunciou ao conselho porque ela está como candidata a vice-prefeita lá pelo PSB do Renato Donato. Então, nós tínhamos, há uns meses atrás, só 2 representantes, né? A Marlene, representando a agricultura familiar, e a Rosimeire ou a Ana Lúcia, representando os indígenas, né, da Itaoca. Agora nós só temos a Rosimeire e a Ana Lúcia aqui no nosso grupo, participando como sociedade civil. Nós estamos com pouquíssima representação. O nosso conselho são 12 membros, 5 do poder público. Um deles é a Débora, né, e o Emerson, representam o Estado, a Secretaria de Agricultura e Abastecimento. Os outros 4 são diretorias do poder público, né, da Prefeitura de Mongaguá. E nós temos 7 cadeiras e as 7 só estavam ocupadas por 2 representantes. Os outros 5 não estão participando da reunião. Como nós vamos ter agora mudanças no ano que vem, né? Mesmo que o atual prefeito permaneça, eles costumam mudar os diretores, etc., né? Tem remanejamentos. Vamos esperar para fazer, a partir do ano que vem, uma nova portaria. Vocês concordam? Pedir a revisão da portaria, já que a nossa portaria ela vai vencer só, me parece que em agosto de 2021. Então, não vamos ficar esses 6 meses, os últimos 6 meses dos 2 anos que a gente tem de mandato dos membros, com pouca representação da sociedade civil. Vamos já em janeiro pedir uma nova portaria, e aí eu peço para que vocês indiquem nomes da sociedade civil, né? Que possam, de fato, como diz o Bruno, efetivamente participar das nossas reuniões. A próxima questão de informes gerais tem a ver com o Bruno, né? O Bruno tá pedindo para... Está me ouvindo, Bruno? O Bruno quer falar a respeito das futuras reuniões, se eu não me engano, a partir do ano que vem também, a partir de janeiro. Não vai envolver a próxima reunião que vai ser em dezembro, né? Não seria isso, Bira. Você fala Antes que você fale... Tá, não é melhor você falar. Depois eu passei batido, ninguém avisou, né? Eu passei batido o 6º tópico da pauta, que é o planejamento participativo do Plano Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável 2021-2024. Mas primeiro fala que você tem que falar, depois eu retomo. Não, pode finalizar a sua fala, Bira. Deixa eu falar por último. Vocês lembram do plano, né? Deixa eu ver, eu tenho ele aqui. Eu passei para vocês o plano. Eu não tenho ele fisicamente aqui. Eu passei para o grupo o plano plurianual, que é o Plano Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável, que era de 16 a 19, né? 16, 17, 18, 19. E aí ele foi prorrogado nesse ano de 2020. Mas agora, a partir de 21, 22, 23, 24, ele vai ter que ter um plano novo da agricultura municipal. E aí eu peço o empenho de todos vocês. A gente vai estar planejando durante esse mês, né, até o final até a próxima reunião, a gente espera que já esteja pronto. Para fazer esse plano participativo, por ser participativo, a gente quer a opinião de todos os conselheiros do Conselho Rural. Seria uma ideia interessante a gente poder validar, a gente poder também apresentar esse plano antes de fechar com os agricultores, né, com os moradores da Água Branca e demais áreas rurais de Mongaguá. Seria isso na primeira semana, mais tardar, segunda semana de dezembro. E uma vez pronto esse plano, a gente submete a assinatura, né, do prefeito e a assinatura sua, Daniel, porque você vai estar como, eu suponho, como presidente, né, interino. Para fazer esse plano, o que eu sugiro? Vamos pegar os planos que já estão sendo feitos, né? Como os 3 eixos que já foram feitos para os próximos 2 anos na Câmara Temática Agropecuária, Pesca e Economia Solidária, vamos aproveitar, né, as ações para encaixar nesse plano e outras ações a mais, né, que nós fazemos aqui em Mongaguá, a Feira do Produtor, o que a gente pretende de novidade, novas propostas. Nós estamos abertos, né? E eu quero ver com o Bruno, eu não conversei isso com o Bruno ainda, e a gente vê se a gente faz algo de apoio virtual, né? Que as pessoas possam, a gente coloque 2 semanas para a população de Mongaguá poder sugerir ideias novas para se fazer para alavancar a agricultura da nossa cidade. Vocês concordam com tudo isso? Eu concordo, Bira.
Maravilha, Lúcia. Sim, concordo. Sim, com certeza. Rosimeire. Concordo. Perfeito. Concordo. Mandem propostas, hein? Bruno, é possível, Bruno? Vamos fazer uma consulta aqui durante a reunião. É possível isso? Colocar... Como tem no planejamento participativo do município, né? Que é dado, sei lá, 1, 2 semanas para a população colocar ideias. Sim, é de forma possível. virtual. Vamos fazer isso, Bruno? É um dos assuntos que eu também quero estar falando a respeito. Então, a fala está com você, por favor. Eu pedi o uso da palavra para que também fique registrado em ata. Algumas pontuações que eu vou estar levantando a respeito do conselho. A questão da comissão, no regimento interno não tem nada a respeito. Maravilha. Tem um artigo, o artigo 27, que os casos omissos e as dúvidas suscitadas na aplicação do presente regimento serão resolvidos pelo presidente. Então, cabe ao presidente qualquer decisão da questão do comitê. Que nem você falou de pessoas que estão participando da comissão, né? Sim. Todos os conselhos municipais que têm comissões permanentes ou comissões eventuais, qual é a finalidade dessas comissões? É para ter o envolvimento de todos os conselheiros, tanto os titulares quanto os suplentes, para aplicação, levantamento de dados, qualquer coisa relacionada ao conselho seja mais específica para esse pequeno grupo de pessoas, que normalmente é composto por 4 membros. Normalmente é feito paritário, 2 do poder público e 2 da sociedade civil. E para que o trabalho que essa comissão vai estar realizando depois seja apresentado na reunião ordinária do conselho, tá? Essa é a questão da comissão. Legal. E agora eu vou falar a respeito da participação dos conselheiros. Só uma coisa, então pelo que você colocou, os convidados podem ter poder de voto nessas comissões, é isso, né? Não, cabe ao presidente decidir. Não, se o presidente aceitar, pode, é isso? Sim. Tá, legal. Porque está bem omisso no regulamento essas informações. Como está omisso, quem resolve é o presidente. Tá? Não tem nada específico relacionado a comissões do conselho. Mas quando não tem assim, é bom a gente se basear pelos conselhos que nós temos, né? Em nenhum conselho nós temos aberto comissão para participação sem ser membro. Nós podemos fazer um conselho inovador, né, Bruno, nesse aspecto? Olha, eu vou dar minha opinião agora aqui a respeito disso. O CMDR, ele é composto por 12 representações. 5 do poder público e 7 da sociedade civil. Pela portaria. Isso. No total, são 24 membros. É verdade. São 24. Para montar 1, 2 comissões com 4 ou mais membros, não seria interessante esses membros estar participando e, de preferência, utilizar os suplentes para ter um envolvimento maior? Na questão da ausência, isso vai mais para o presidente e para o secretário, tá? Só uma coisa, vai cair de novo, né? Falta um minuto. Vamos desconectar e conectar novamente, só para finalizar? Vamos sim. Estamos ficando craques nisso, hein? Está entrando rápido agora. A gente vai se habituando com a nova plataforma, né? Mínimo, né? Reuniões. Meses de prática já. É. Quase 8 meses. Falar nisso, você tem uma contribuição, não vai esquecer, hein, Bruno? Das reuniões mistas, a partir do ano que vem. Sim, isso é uma ideia que eu tive conversando com alguns membros de alguns conselhos.
e está tendo uma aceitação boa, para que não haja o distanciamento dos conselheiros, né? Às vezes tem algum compromisso em outra cidade, já saiu do compromisso, mas não vai conseguir chegar a tempo numa reunião presencial, pode se conectar via remoto. Tem as duas modalidades em todos os conselhos. Show. Vai alinhar ainda esses detalhes finais. Aprovado, eu aprovo as reuniões mistas. A partir de janeiro, não é? Isso, a partir de janeiro. Para isso, nós temos que ter uma estrutura um pouco melhor. Concordo, Bruno. Você é chique. Grande Bruno. Só está faltando o Daniel, a Rosimeire e a Pamela. Pamela, você não voltou na reunião, Pamela? Não, tudo bem. Sem problema. A Pamela tá ocupada agora, mas ela participou bastante da reunião. Obrigado, Pamela. O que mais? Acho que você tem mais o que falar, né? Tem, só para finalizar. Tá faltando só a Rosimeire, que estava conectada. Sim. Então vamos dar continuidade. Estava falando a respeito da composição do CMDR. Mas essa fala que eu vou utilizar aqui não é somente para o CMDR, é para os outros conselhos também. Que nem tem a Lúcia, que faz parte de 2 conselhos, a Márcia também é conselheira em 2 conselhos aqui no município. Ai, ai, ai. Do Poder Público, da Diretoria da Agricultura, o Biracite está presente, e o Valdir, há muito tempo que é o suplente, ele não participa de nenhuma reunião. Não é obrigatório, mas o ideal é o suplente sempre estar participando, né? Para estar acompanhando o desenvolvimento do conselho. Da assistência social, Jennifer sempre participa, a Mônica não. Do turismo, o Marco Antônio, eu nem sei quem é. Acho que só o Daniel deve conhecer, o Bira, né? O Belmonte, ele é veterinário, colega do Daniel lá no Parque Ecológico. Ele é o veterinário do parque lá. A substituição do membro do meio ambiente, que é no lugar do Barril. É a Pamela. Vai ter que substituir depois. CDRS, sempre presente, tanto o Emerson quanto a Débora. É um exemplo, hein? Parabéns, Débora. É um exemplo mesmo. Da pesca, o Juliano sempre esteve presente no começo, depois não veio mais. Da Rural Água Branca, Noêmia e Wolfney, né? Nunca participaram. Exatamente. Da Aldeia Indígena, a suplente está aqui representando a Rosimeire. Já aconteceu de ter as duas na mesma reunião, acho que uma vez, não foi? A Ana Lúcia e a Rosimeire. Aldeia Indígena, estamos sem nenhum representante participando nas reuniões. Agricultura familiar. Não vou nem citar porque os 6 não estão participando, né? Que são 3 titulares e 3 suplentes. Não, quem participava é a Marlene, né? Mas ela teve que renunciar porque ela é candidata a vice-prefeita. Sim. Uma coisa que eu quero falar é saber o que está acontecendo com essas pessoas. Isso pode ser uma iniciativa de qualquer membro, do secretário, do presidente. Verificar o que está acontecendo com o Juliano, com a Noêmia, com o pessoal da aldeia indígena Guapeú, com o Gabriel. O que está acontecendo? Da Guapeú, os 2 indígenas titulares suplentes, eles saíram da aldeia. Saíram da aldeia? O Rodrigo não está mais na aldeia e o Fabrício também não. Você sabe confirmar essa informação, Rosimeire? A Rosimeire não está, né? Ela não voltou, da. Voltei, tô aqui. Tá presente. Você confirma o Fabrício não está mais na Guapeú, nem o Rodrigo, não é? Não sei te dizer. Não sei. Mas eles mudam muito, o pessoal Guarani, eles não param muito nas aldeias mesmo. E no caso da Ana Lúcia, ela tá com problema de falta de celular e também ela tá trabalhando na campanha agora. Ela ficou 1 mês e pouco trabalhando na campanha também. Ela também tá bem ausente também. Certo. Então, minha opinião final aqui a respeito dos membros, seria legal um policiar o outro de uma forma positiva. Vê que o membro não está presente, depois, ou durante, ou antes da reunião, entrar em contato, ver o que está acontecendo, se esqueceu da reunião, que às vezes pode acontecer isso. Porque eles não estão nem justificando a ausência, né? Verdade.
Então, eu solicito que o presidente, o secretário, faça esse levantamento. Por que isso? Nós temos que mostrar a atuação do conselho dentro do município, para que ele se torne um conselho forte. Através dessa atuação, apesar de nós termos uma transparência somente física, vamos tentar trazer essa transparência através de meios digitais, onde, até sugeri para o Bira, a partir da próxima reunião, estar divulgando no Diário Oficial o link da reunião, a partir da próxima agora, e a com pauta a pauta. também. E a reunião, a gente fazer uma divulgação ampla para que maior número de pessoas possam participar. Que com isso pode acontecer o quê? No caso do representante da agricultura familiar, pode ser que tenha pessoas no município que desconhecemos que eles têm agricultura familiar em sua área rural. E às vezes eles podem estar se interessando em contribuir com o conselho, se tornar membros ou como convidado está participando. Porque Concordo hoje, plenamente. como eu falei, somos 24 membros presentes. Estamos membros presentes, 6 apenas. 6? 6. Não, membros do conselho. Que tem eu, que sou da Casa dos Conselhos, como convidado Lúcia e Márcia. Nós estamos em 6, é verdade. Daí, referente à participação desses conselheiros, a gente está aqui para poder auxiliar também vocês a fazer esse levantamento. Era só essa fala que eu gostaria de estar explanando um pouco para todos os conselheiros, a questão e a importância da participação de todos. Perfeito. Eu só queria lembrar uma coisa. Assim como a Rosimeire e a Jennifer vão assumir, não é? O Conselho Regional de Segurança Alimentar e Nutricional, eles vão ter reuniões, acho que a cada 2 meses. É importante que vocês duas, né, Rosimeire e Jennifer, quando tiverem essas reuniões regionais, eu devo participar também, a gente possa passar essas informações para o nosso conselho, né? Tanto para a Comissão de Segurança Alimentar e Nutricional e a comissão passar os dados para o conselho. Os dados de segurança alimentar e nutricional de toda a região metropolitana da Baixada Santista. Maravilha. Alguém tem algum informe a fazer? Fique à vontade. Eu já passei os informes que eu precisava. Bruno, se tiver mais algum. Rosimeire, Daniel, Jennifer, Lúcia. Eu gostaria só de pegar esse gancho aí de nossa reunião e pedir desculpa ao Bruno, porque eu tinha uma participação na reunião da educação ontem. Ô Bruno, desculpa, eu pensei que era hoje e Imagina, acabou que o Bira que passou para mim que eu perdi, não era hoje, era ontem. E eu gostaria de pedir desculpa, porque para mim era tão importante essa reunião. E a Márcia ainda perguntou para mim, Lúcia, que hora que é? Mas eu achei que era para hoje, então não dei tanta importância. Bruno, de coração, me perdoa, você me deu maior força. E eu esqueci mesmo. A cabeça da gente tem hora que é 1000 coisas e a gente acaba esquecendo. Só aproveitando a sua fala, Lúcia, também, o Conselho da Educação hoje, os 3 conselhos que fazem parte da educação, todas as reuniões e as pautas eles estão colocando no Diário Oficial. E quem participa da reunião de educação, hoje, que antigamente era que nem acontece nos demais conselhos, era 5 participantes, 10 participantes. Cada reunião do Conselho hoje da Educação conta com no mínimo 30 participantes, fora a participação online de alguns membros e aberta à população essas reuniões. Que ela foi, inclusive, até transmitida ontem pelo Facebook, que eu até coloquei o link em todos os conselhos municipais. Não sei se alguém chegou a dar uma olhada, mas é interessante que a gente também faça isso com todos os conselhos aqui do nosso município. Ô Bruno, você falou que não são só as atas e o link que é disponibilizado, a pauta também é disponibilizada com antecedência, né? O link juntamente com a pauta. Legal. Um link só, local da reunião, eles colocam o endereço presencial e o endereço eletrônico. Perfeito. Vamos fazer isso também com o nosso. É importante, eu concordo com você, Bruno. A gente tem que abrir as nossas reuniões para o público.
Porque todos os conselhos municipais são, de fato, abertos, mas a gente tem que chamar a população. Não basta só abrir, né? Ter canais de divulgação, etc. Mas a gente tem que chamar um por um. Vamos lá, vamos participar, vem cá. Tem que chamar boca a boca mesmo. Vamos fazer isso, sim. Vamos ampliar o número de integrantes, de convidados, né? Conselho atuante no município consegue fazer a diferença bem grande para a população. Concordo. Ter mudanças, concordo. Melhorias. O exemplo que eu vi já muitos anos atrás, foi num programa da Globo, no sábado de manhã, é que um conselho municipal de uma escola conseguiu levar para o bairro um posto de saúde que não tinha no bairro. Olha que interessante. Gente, eu vou pedir desculpa, a bateria do meu celular acabou, então eu vou desligar a qualquer segundo, tá? Joia, Jennifer, mas estamos terminando a reunião, né? Acho que alguém tem mais algum assunto? Agradecemos a presença de todos, né, Daniel? Quer encerrar a reunião? Por favor. Bem, agradecendo, boa tarde aí para todo mundo. A gente encerra a reunião agora. Maravilha. Boa tarde a todos. Obrigado por todos. Tarde. Boa tarde. Tchau, boa tarde. Até a próxima. Final de semana maravilhoso e abençoado para todos. Para todos nós, amém. Para todos. Joia. Tchau.